Há Flores no Caminho, capítulo 17. O condutor autêntico. A palavra do Mestre ganhava as províncias das almas, dirimindo conflitos, orientando comportamentos, estabelecendo métodos para a aquisição da felicidade. Após os contatos com a massa sobrecarregada de dores, terminada as azáfamas exaustivas, quando o silêncio da noite convidava o Colégio Galileu à reflexão e ao fortalecimento de forças, os discípulos incipientes em aprendizagem libertadora apresentavam interrogações que caracterizavam as ocorrências do dia, as que lhes haviam deixado incertezas. Homens rudes e simples não eram, todavia, espíritos ignorantes. Mergulharam na carne, nas condições de trabalhadores humildes, para que melhor se pudessem doar a tarefa do reino a que serviriam, sem as complexidades perturbantes das coisas nenhumas do mundo. Asfixiavam nos tecidos da pobreza as ambições desvanecedoras e aclimatavam-se nas profissões árduas do cotidiano, a fim de não estranharem as pelejas fortes junto à gleba humana por arrotear. Viam, no entanto, a petulância em trânsito de dominação e a arrogância farisaica, preocupada em dificultar-lhes o mistério. Embora as chagas morais que disfarçavam sob indumentárias custosas. Receavam os dominadores de um dia que o túmulo iria receber, nivelando-os na vala comum da terra com os desocupados e os infelizes, os destituídos de títulos sem honrarias nem destaques. Meditavam também quanto à majestosa personalidade do Mestre, que os enfrentava impertérrito, com natural sobranceria, sem o recear nem os evitar. Naquele dia, o esforço desprendido no atendimento à dor e à ignorância fora exaustivo. Quando as atividades terminavam e o povo já buscava suas casas, o mestre foi interrogado por Fato Zelota, que se apresentava na condição de preservador da pureza da fé, falando em nome da lei e da religião, armado contra todos aqueles que se lhe não submetiam ao talante. Carcomido pela inveja, embora envergando a posição brilhante e rápida do destaque de que se via objeto, ambicionava mais. E cego, na insânia, investiu irônico e prepotente, desejando impedir a trajetória da Boa Nova, ou, pelo menos, submetê-la à diretriz de sua diminuta visão da realidade da vida e da soberania de Deus. Ameaçando o mestre, proibiu de falar e de agir em nome das gentes de Israel, informando colérico que ele não atuava sob a direção do templo nem dos doutores de Jerusalém. Iludido em si mesmo, blasonou as credenciais de que se dizia investido, e como não recebesse qualquer resposta, nenhuma reação do rabi, batera em retirada, buscando a prisão dourada onde se encarcerava com outros poderosos enganados, a fim de trabalhar de esforço perseguição. O Senhor sequer parecera notar-lhe a presença, não tecendo comentário algum. Naquele habitual intervalo da noite, reservado ao diálogo íntimo, Simão Pedro, com carinho e respeito, inquiriu o mestre, porque se resolvera pelo silêncio ante aquele que viera tentar dificultar-lhe a marcha. O amigo auscultou os sentimentos do companheiro visivelmente emocionado e respondeu: A Boa Nova é a mensagem do amor, sem peia nem fronteira, a Deus primeiro e ao próximo logo depois. Libertando o homem da ignorância, não o submete a outro homem em servidão nem mesquinhez.
concitando o aprendiz ao respeito, à ordem e aos deveres, nunca, porém, a dependência de aparentes autoridades que a si mesmas se emprestam, títulos que passam e posições que disputam com ferro e malícia, servindo à própria vaidade, esquecidas de servirem ao bem. Isoladas, exigem considerações que não tributam aos outros, evitando conviver com a dor, mergulhadas em elaborações confusas e pergaminhos a que atribuem exagerada importância, mas que o tempo gastará quando deviam conviver com o padecer do seu irmão e trabalhar por amenizá-la. Refugiam-se e temem o contato do povo porque o detestam, inseguras nos cargos brilhantes cujos alicerces se arrimam nas areias movediças da politicagem que dominam. O discípulo do Evangelho é alguém que descobre a felicidade do serviço ao bem e ao amor, jamais temendo os fatos e enganados, onde quer que se encontrem. Por amor, avançam às vezes a sós, ligados ao Pai, nunca, porém, submetidos aos critérios das humanas paixões. Serão incompreendidos e acicatados, padecendo acirrados embates que lhes moverão aqueles a quem não se submetam. No entanto, não lhes temendo, nem lhes desejando servir, alcançando a meta, o divino fanal da fidelidade a mim, que os acompanharei sempre na soledade e nos sofrimentos que carpirem. Havia nas palavras do Senhor uma segura diretriz para os servidores do Evangelho em todos os tempos. Como Pedro, reconfortado, volvesse à questão dos que se levantariam, possivelmente como chefes e condutores no futuro, o Senhor elucidou. Os que mais amarem serão naturalmente os que seguirão à frente, porque estarão dotados de mais abnegação e força, eleitos pelo espírito de solidariedade e de renúncia, exemplos vivos e inderrogáveis da caridade. Muitos homens ambicionarão o poder espiritual mediante as tenazes mundanas, perdendo-se a si mesmos e aos que se lhe submeteram na cegueira que os dominará. Os discípulos sinceros distingui-los-ão, não tombando nas redes e tramas que urdirão os astutos, exceto se deixarem também consumir fora da prece e longe da vigilância. Como identificá-los, porém, se serão semelhantes no ideal abrasador aos que estarão assinalados pela autenticidade? Volveu a carga o companheiro interessado. Jesus olhou as ondulações montanhosas do outro lado do lago sereno e arrematou. É natural que todo aquele que se movimenta no vale ou na planície ambicione galgar o monte. Muito justo que invista os mais fortes impulsos para lograr o acume da montanha, a fim de deslumbrar-se com a visão esplendorosa, ganhando a imensidade aos seus pés. Dignos de apoio são todos os nobres tentames para consegui-lo, sendo credor de ajuda para colimar o desiderato. Por esse afã, todos se devem esforçar, porque a destinação da vida é a felicidade. Não obstante, quem, alcançando o ápice da subida, se engolfe no entusiasmo, deixando-se vencer pela soberba e sonhe tornar-se o dono da montanha, procurando impedir a chegada dos outros. Claro está que não serve a verdade senão a si mesmo. Equivoca-se e agride, teme e ameaça os que seguem na retaguarda. Porém, vitimado em si mesmo, tombará no torvelinho das ilusões, acalentadas para despertar na horizontalidade do túmulo, mais tarde, sofrido e infeliz. A montanha do bem, quando conquistada,
continua do Pai Criador para a felicidade de todos os que marcham estrada acima, na íngreme luta da ascensão. Silenciando, distendeu o olhar pela noite agradável e fresca, enquanto o mar, varrido por ventos brandos, prosseguiria na sua cantinela, arrebentando ondas nas areias úmidas.